Eu lembro até hoje de um momento da nossa vida. Era o segundo semestre de 2020 e o RH da MEU que nos consultou se nós gostaríamos de mudar de cidade. Nós morávamos numa cidade pequena, nós nos mudaríamos então aqui para Chapecó e teríamos a missão de começarmos uma comunidade da MEU que aqui onde não tinha. E eu lembro que aquelas semanas a gente ficou numa profunda indecisão. Será que esse é o melhor caminho ou será que não? Será que essa é a melhor escolha? Será que não? 15 vezes maior, para um trabalho completamente diferente daquilo que nós tínhamos. Então a gente ficou naquela indecisão, vamos ou não vamos? E eu lembro bem da sensação de estar em dúvida, com aquela insegurança, mais ou menos que nem esse homem aqui dando passos na corda bamba, sem saber se está indo na direção certa. A dúvida era, será que é isso mesmo? Será que essa é a decisão certa? E eu posso apostar que todos vocês já sentiram isso. Será que eu me mudo de cidade ou não me mudo? Será que eu saio do meu trabalho atual para tentar algo novo ou permaneço? Será que está na hora de ter filhos ou não? Ou será que eu invisto nesse relacionamento ou não invisto? Todos nós já passamos por momentos de indecisão e é importante nós decidirmos certo, porque nós sabemos que a nossa vida ela é construída pelas nossas decisões. Ela é construída pelas nossas decisões. Então, é sobre isso essa série de mensagens. É para esses momentos de encruzilhada que a gente não sabe direito qual é o melhor caminho e que a gente fica com medo de dar passos à frente. É sobre isso essa série de mensagens. É nós aprendermos como nós podemos tomar as melhores decisões para que a gente possa evitar ao máximo arrependimentos. Quando a gente fala sobre decidir, nós temos visto que mais importante do que termos respostas é nós aprendermos a fazermos boas perguntas. Olha só, mais perguntas significa mais conhecimento da situação, significa mais chances de nós decidirmos bem e menores chances de nós nos arrependermos. Quem aqui já fez terapia sabe, normalmente um terapeuta, um psicólogo, mesmo um conselheiro, um pastor, ou mesmo um amigo sábio, quando você vai pedir um conselho, ou pensa agora o psicólogo na terapia, ele não é alguém que te dá respostas. Normalmente o psicólogo não é aquele que diz assim, ó, faz isso, faz aquilo. O que normalmente um psicólogo faz? Perguntas. Já reparou isso? Você já olhou dessa forma? Você já parou para pensar nisso? Você já considerou isso? Me conta como é que era a tua história antes disso. Perguntas. Sabe, se a gente dá uma resposta, a gente pode até ajudar a pessoa a tomar uma decisão sábia, mas se nós aprendermos a dar perguntas, a fazermos as perguntas certas, nós vamos construindo um coração sábio, que aprende o que tem que considerar, o que precisa olhar, o que precisa levar em consideração e o que não. Então, o segredo, eu queria que vocês guardassem isso dessa série de mensagens, não esqueçam mais. O segredo para nós tomarmos decisões sábias, não é nós termos boas respostas, mas nós aprendermos a fazer boas perguntas. Agora, não sei se você sabia, nos evangelhos, de acordo com Tom Hughes, olha só, Jesus recebe 183 perguntas. Dessas 183 perguntas, ele responde de forma direta apenas 4. As outras 179 ele responde com outras perguntas. Gente, quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre a Bíblia ela é muito clara em decisões de certo e de errado, por exemplo. Mas sobre essas decisões de vou ou não vou, me mudo ou não me mudo, mudo de trabalho ou não, a Bíblia não traz respostas muito claras. Não espere que você vai estar orando para Deus, será que eu faço ou não faço? E você vai abrir de manhã a sua cortina e alguém vai ter colocado um outdoor na frente da sua janela escrito sim. Não vai acontecer. Mas a Bíblia, e aqui está o grande valor, ela nos ensina as melhores perguntas que nós podemos fazer diante de encruzilhadas.
E nessa série de mensagens, nós estamos vendo 4 perguntas essenciais para nós fazermos antes de tomarmos uma decisão. Primeira pergunta que nós vimos nessa série de mensagens foi: estou sendo realmente honesto comigo mesmo? Porque nós vimos que muitas vezes a gente se engana, a gente quer fazer algo e para justificar aquilo a gente começa a inventar justificativas e narrativas para nós mesmos. Estou sendo realmente honesto comigo mesmo? A segunda pergunta que nós deveríamos fazer antes de tomar uma decisão é: que história quero contar? As nossas decisões constroem a nossa história de vida. Essa história de vida que nós estamos construindo é uma história de vida que um dia nós teremos alegria de contar para os nossos filhos e para os nossos netos. Essas 2 perguntas nós vimos com muita profundidade, com muitos exemplos para que vocês pudessem realmente aplicar isso na vida de vocês. Então, em todas as nossas plataformas, você não teve com a gente? Dá uma olhadinha no YouTube, no Facebook, no Spotify da igreja, que você vai ver essas 2 mensagens lá. Hoje nós temos a terceira pergunta que a gente precisaria fazer antes de tomar uma decisão. Para vocês entenderem essa pergunta, deixa eu explicar para vocês um problema que nós temos. Quando eu era pequeno, eu cresci no litoral, na cidade chamada São José, uma cidade antes de Florianópolis, certo? E quando eu era criança, os meus pais, que devem estar assistindo o culto hoje, um abraço para eles, eles tiveram a belíssima ideia de comprar uma casa de praia. Oh, coisa boa, cara. Então, assim, olha, frequentemente a gente ia para a praia, mas a água da praia, a casa ficava numa praia chamada Pinheira, no município da Palhoça, talvez alguns conheçam. A água era muito gelada, normalmente. Então, o que acontecia? Quando tem água gelada, crianças entram, adultos, não. E aí os meus pais normalmente ficavam na areia e eu entrava na água, mas, claro, que antes da gente entrar, né, a gente tinha uma baita de uma conversa. Qual era o limite de água que a gente poderia ir? E normalmente era umbigo. Meus pais eram bem conservadores, umbigo. E aí eu pegava minha regatinha, minha pranchinha, e eu entrava na água. E aí eu ia com a minha água até no umbigo. Olhava para eles, olhava para o marzão atrás de mim. O que vocês acham que eu fazia? Ficava na água com o umbigo? O que vocês acham? Vocês pensam mal de mim, né? Que coisa séria. Não ficava. Eu pensava assim, se eu der 3 passos para o fundo, o que será que acontece? Será que eu levo uma bronca? Será que uma onda me derruba? E lá ia eu, 3 passos para o fundo. Tuc, tuc, tuc. Esperava. Ficava ali com a minha pranchinha, nenhum sinal de adulto vindo, nenhuma onda me encobrindo. O que vocês acham que eu fazia? Eu ficava ali já, me contentava, ou eu ia mais um pouquinho para o fundo? Mais um pouquinho para o fundo. E eu continuava indo, até que o meu pai e a minha mãe vinham me chamar, ou uma onda me derrubava. Mas o que eu queria era saber até onde eu posso ir sem me dar mal. Alguns dias atrás, eu estava com os meus filhos na piscina. E eu disse para eles, olha, vocês podem ficar até aqui. Tinha uma raia, com as boias, uma linha absolutamente clara, não tinha como não ver. Eu disse, até aqui, daqui para lá sim, daqui para lá não. Entenderam? Ah, mas pai, eu quero ir um pouquinho mais para lá. Não. Mas dá pé? Não. Mas eu sei nadar? Não. Entenderam? Entendemos. Alguns minutos depois, eu olhei e de que lado da raia eles estavam? Do lado errado. E não é só uma coisa minha. Pode ser uma coisa de família, né? Vai saber, né? Mas eu acho que não é. Eu acho que é uma coisa de todos nós. Todos nós, na maioria das vezes, queremos testar os limites. Até onde eu posso ir sem me dar mal? Quer ver um exemplo? Que velocidade que a gente costuma dirigir numa viagem? A velocidade da placa, com certeza. Ou não? A gente vai na maior velocidade possível, sem que a gente sofra um acidente ou leve uma multa. Certo? Sim ou não? Normalmente. Muito bem. Imagina que você trabalha 7h30.
e você leva 15 minutos da sua casa até o seu trabalho, que horas você sai de casa? 7 horas, com certeza, porque pode acontecer um imprevisto, então eu tenho 15 minutos para contornar esse imprevisto. É isso que a gente faz? Não, a gente sai 7h15 e às vezes a gente sai 7h20, porque se a gente acelerar bastante, ainda dá tempo. A gente gosta de ir até onde dá, sem que a gente se dê mal. Faz parte da nossa natureza. E quando é uma praia, uma piscina, ou mesmo a ida para o trabalho, na maioria das vezes o problema não é muito grande. Mas o problema é que a gente importa isso para a nossa vida. Pensa um pouquinho. Muitas pessoas não cuidam da sua saúde, não cuidam da sua alimentação, nem praticam esportes. Por que não? A maioria lá, inconscientemente, está pensando até onde eu consigo ser descuidado com a minha saúde? Até onde eu consigo ser relapso com a minha alimentação e com o meu exercício, sem me dar mal? Sem levar uma bronca do médico ou sem ter um problema de saúde? E a gente testa até onde eu consigo ir. A gente vai o mais perto do limite. É a criança tentando chegar o mais perto do fundo sem se dar mal. Ou se a gente pensa um pouquinho na nossa vida financeira, eu acho que talvez seja o exemplo ainda melhor. Às vezes a gente pensa assim, não, só mais uma parcelinha. Só mais uma parcelinha. Vai dar. A gente vai dar um jeito. E a gente coloca mais uma parcelinha do cartão lá no nosso negócio. Até onde eu consigo ir sem me afundar? Pensa agora, por exemplo, no tempo. A gente sabe que a gente precisa dar tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento. É essencial para a nossa família. Mas a gente, diante de mais uma proposta, mais uma hora extra, mais uma coisinha, às vezes o que a gente pensa é, até quanto tempo eu posso ser relapso com a minha família? Até quanto tempo eu posso não dar tempo para minha esposa, sem que isso machuque a nossa família? E a gente vai indo mais perto do limite, a gente vai testando. Se pensa agora, por exemplo, na questão da fidelidade. Muitos aqui, não todos, são casados. Quando nós casamos, nós assumimos um compromisso de fidelidade com o nosso cônjuge. Não trair, é só ele, é só ela. Mas aí o que muitas vezes acontece? A gente vê alguém no trabalho, na academia, na escola, e aí a gente faz um elogio. Não tem nada de errado em elogiar. É um elogiozinho para uma pessoa errada. Um sorrisinho, um toquezinho no braço. O que a gente está fazendo? A gente está testando o limite. Mais um passinho para o fundo. Não, mas eu ainda não vou me afogar, eu posso ainda mais um pouquinho. Ou se a gente pensa, por exemplo, aqui é um exemplo bastante claro, questão de vícios. Existem hábitos que têm o grande potencial de nos viciarem. E aí o que muitas vezes a gente pensa é só um cigarrinho, é só um porrezinho. E o que a gente está fazendo? A gente está indo para a beira, para o fundo, cada vez mais para o fundo, pensando, não, mais um pouquinho, eu não vou me dar mal, eu ainda não vou ficar viciado, sabe? E aí, o que acontece? Nós tomamos uma série de decisões que elas não são necessariamente erradas. Fazer uma parcela a mais no cartão, fazer um elogiozinho para uma pessoa errada, não é necessariamente algo errado, mas é imprudente, é insensato, não é sábio. Dá para entender essa ideia? Então pensa comigo, quando você vê uma criança pequena caminhando bem na borda da piscina, ou correndo em direção à borda da piscina, criança pequena, o que você faz? O que você faz? Nada? Nada, gente. Segura, né? Você pega ela, né? Sai aqui, calma. Não é? Mas por quê? Ela não fez nada de errado. Ela nem está molhada ainda. Ela não está se afogando ainda. Mas por que a gente faz isso? Porque ela está muito perto do perigo. Qualquer escorregada é um problema. E quando a gente vai tomando essa série de
atitudes imprudentes, a gente está muito perto da beira. Qualquer escorregada pode ser um grande problema. Aí a gente entende o texto bíblico de hoje, Efésios 5:15, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo, olha só, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então, primeira coisa que ele fala, tenham cuidado. O que é o tenham cuidado? Pais e mães já falaram isso milhões de vezes para os seus filhos, não é? Cuidado, filho. Não falaram? O que a gente quer dizer é, gente, filho, amigo, querido, querida, presta atenção no que você está fazendo. Desliga o piloto automático. Aliás, eu acho que uma das coisas mais ruins da nossa vida é que muitas vezes a gente vive no piloto automático. Então, quando Paulo fala que tenha um cuidado, ele está dizendo, desliga o piloto automático da tua vida, pensa um pouco no que você está fazendo. E aí ele fala, olha só, vivam, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como insensatos, mas como sábios, entenda aqui. O Paulo não está falando de certo ou de errado, pecado ou não pecado. Ele já falou isso em outros momentos na carta. E quando ele fala de errado e certo, pecado ou não pecado, quando ele está falando dessas coisas preto no branco, ele é bastante direto ao assunto. Aqui ele não está falando mais disso, ele está falando sobre atitudes insensatas, imprudentes, que podem não ser erradas, mas estão fazendo com que a gente caminhe muito perto da beira da piscina. Então, algo que a gente muitas vezes não sabe expressar, especialmente quem tem filhos adolescentes. A gente fala, cuidado, filho. E aí o filho fala, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não está mesmo. Mas às vezes está fazendo algo que pode não ser errado, mas é imprudente. Então, algo que a gente precisa entender, algo que a gente precisa ensinar, isso é muito importante. Vocês têm papelzinho de anotação? Anota isso aqui. Existe a diferença entre certo e errado, a gente precisa entender ela. Mas existe também a diferença entre sábio e imprudente. E uma coisa pode não ser errada, mas ainda assim ser imprudente. E é disso que o Paulo está falando. Evitem qualquer atitude imprudente que aproxime vocês demais do perigo real, porque a linha entre eu estou só elogiando aquela pessoa e eu estou me envolvendo com ela é muito pequena. A linha entre eu estou só tomando um golinho, estou só fumando alguma coisinha e eu estou agora não conseguindo mais parar, preciso de ajuda, ela é muito tênue. A linha entre fazer mais uma conta e estar me endividado, ela é muito tênue. Não vivam como insensatos. Cuidado com as atitudes que são imprudentes, mesmo que não sejam erradas. E aí a gente entende o sentimento que a gente tem com os nossos filhos, quando a gente diz, não faça isso, cuidado com aquilo. Pai, mas eu não estou fazendo nada de errado. A gente não está preocupado se ele está fazendo algo errado ou certo. A gente está preocupado com a direção que o nosso filho está tomando. A direção é o que nos preocupa. É a criança indo para a borda da piscina e a gente tentando segurar. E da mesma forma o Paulo está nos segurando. Porque às vezes a gente corre para a borda da piscina. Volta. Fica mais longe da beira do abismo. Dá para entender, gente? E aí, o Andy Stanley, ele fala o seguinte, isso explica por que reagimos da maneira que reagimos quando alguém que amamos se aproxima daquele limite impreciso. Não reagimos por causa do que os outros fazem, mas por causa da direção que estão tomando. Bom, pode ir mais uma vez, Mateus. A pergunta que a gente faz, então, antes de tomar uma decisão é, qual é a opção mais sensata? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, George, já vi muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas tomando decisões muito ruins, que lhe custaram anos. Eu já vi. E eu posso dizer para vocês com toda a segurança, pessoas que tomaram essas decisões erradas,
na imensa maioria dos casos, antes de tomar essas decisões erradas, tomaram dezenas de decisões insensatas. Não eram erradas, eram insensatas. E foram cada vez mais para a borda até o dia que escorregaram. Nas pequenas decisões do seu dia, nas grandes decisões, nos momentos ímpares. Antes de fazer uma conta, quando você pensa no seu comportamento, em tudo na sua vida, se faça essa pergunta: qual é a opção mais sensata? Se você fizer essa pergunta, isso vai te ajudar a se livrar das piores decisões que você poderia tomar, com toda certeza. Mas aí, Paulo continua. Ele fala, né? Vivam então como prudentes, né? Como pessoas sábias, resgatando o tempo. A ideia dele é que quando nós tomamos decisões ruins, o que nós mais perdemos? Tempo. Uma decisão ruim, ela não custa só dinheiro, ela custa tempo. São anos, às vezes, investindo num relacionamento, são anos construindo uma família, são anos construindo uma carreira, e isso pode se perder rápido por uma decisão ruim, resgatando o tempo. E aí ele continua dizendo, porque os dias são maus. O que ele está querendo dizer é que nós estamos imersos numa cultura. O que é uma cultura, Jorge? Cultura é aquilo que a gente faz sem pensar. É aquilo que todo mundo faz. A gente está imerso numa cultura, existe um jeito de viver no Brasil, existe um jeito de viver em Chapecó. Chapecó tem uma cultura, a gente está imerso nela. E sabe qual é o problema de nós estarmos imersos numa cultura? A gente normalmente não a questiona, a gente está muito acostumado com ela. E o que o Paulo está dizendo, olha só, os dias são maus, ele está querendo dizer que a nossa cultura, ela não é neutra, ela também não é positiva, ela tende para o negativo. Dito em outras maneiras, outras palavras, deixa eu dizer para vocês, isso é importante, grava isso. A nossa cultura nos empurra para a imprudência. Sabe por quê? Porque a imprudência dá muito mais lucro. Não é? O que vai dar mais lucro para as lojas? O que vai dar mais lucro para as pessoas? Uma pessoa sábia, que contém seu orçamento, que é sábio com o seu tempo, com os seus relacionamentos, ou o que vai dar mais lucro uma pessoa imprudente e impulsiva? O que a nossa cultura ela vai incentivar? A imprudência. E a gente está tão imerso nela, vivendo no piloto automático, que a gente não repara. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Um deles é bem dos dias que nós estamos vivendo. Eu só quero que vocês pensem, especialmente quem é pai e mãe. Existe algo que me incomoda muito, pessoalmente, na festa do Halloween. Eu não sei se vocês acham isso normal, mas assim, primeiro, existe uma origem muito ruim dessa festa. De mortos, de espíritos, de um monte de coisa. Mas tudo bem até aí, porque às vezes a coisa começa ruim, mas se ajeita no meio do caminho. Mas eu estava olhando, essa semana, passando por um lugar onde ia ter a festa de Halloween, e tinha literalmente um boneco enforcado. Enforcado. E um monte de facas ensanguentadas. E eu parei para ver para quem era a festa. Era para crianças. Era para crianças. Então, existe algo que me incomoda muito nisso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Anos atrás, eu tive um conhecido meu que se envolveu de forma bem severa com bruxaria. E sim, não sei se vocês sabiam, mas bruxaria é uma coisa que existe. E destruiu a vida e a família daquele cara. Destruiu e destruiu muitos dos amigos que estavam ao redor dele. Bruxaria é uma coisa muito séria e maligna. Mas a gente bota uma roupinha de bruxinha nos nossos filhos, na nossa filha, que está formando um senso crítico de certo e de errado. Está formando ainda. E tiramos foto, postamos e dizemos que fofinho. Nos meninos a gente bota a roupinha de diabinho, que é o grande inimigo de Deus. A Bíblia nos adverte muitas vezes para nós tomarmos cuidado com ele. A gente coloca roupa de assassinos nos nossos filhos, que estão formando o senso de certo e de errado. E bota uma faca ensanguentada na mão dele.
Então, eu tenho muita dificuldade em ver isso com bons olhos. Eu tenho, de verdade. Mas se você não concorda, não tem problema. E pode, inclusive, continuar vindo na igreja, porque aqui não é a igreja do proibido Halloween. Não se preocupe. Mas o que eu quero, e esse é o motivo da fala, é desliga o piloto automático. E pensa no que você está fazendo, porque a cultura não é boa. E ela nos impulsiona para a insensatez. Desliga o piloto automático e reflete. Outro exemplo, conversando com um amigo meu que mora no Chile, ele estava falando que lá no Chile, o problema deles com cigarro, com tabagismo, é muito maior do que no Brasil. Claro que para eles é muito comum as pessoas fumarem. E quando eles vêm aqui para o Brasil, eles até estranham, porque a maioria dos lugares é proibido fumar. E é difícil muitas vezes você ver pessoas fumando. Eu mesmo conheço poucos amigos que fumam. Um e outro eu conheço, mas são poucos. Então, para nós, a questão do cigarro e do tabagismo ela não é tão forte, pelo menos na ótica dele. Mas ele falou agora, George, vocês têm um problema que nós não temos. Bebida alcoólica. É impressionante como brasileiros gostam de beber. É impressionante como vocês levam para festa de adolescente de 14 anos, caixas de bebida alcoólica. Porque eles querem se divertir. É impressionante como para vocês, se não tem bebida, não tem diversão. E eu concordo. Mas a gente está tão imerso que a gente não se dá conta. Um outro exemplo. A gente vive numa cultura que endeusa o trabalho. E que coloca o trabalho, e que coloca a família a serviço do trabalho. O eixo principal para a maioria das pessoas se chama carreira. O Mário Sérgio Cortella fala que o único caso de suicídio que é bem visto pela sociedade é se matar de trabalhar. A pessoa diz, eu estou me matando das drogas. Que horrível, cara, não faça isso. Se a pessoa diz assim, estou me matando de trabalhar, você pensa assim, esse podia ser meu genro. Não é verdade? Não é verdade. Mas às vezes a gente está tão envolvido nisso que a gente não percebe. Mas, gente, sendo de forma muito sincera, muito honesta, eu sei que o trabalho é importante, importantíssimo e algo precioso na nossa vida. Mas não é a família que deveria girar em torno do trabalho, mas o trabalho que deveria girar em torno da família. Desliga o piloto automático. Pensa nisso. Então, Paulo continua e diz, portanto, não sejam insensatos. Né? Ele está continuando agora, ele vai concluir o pensamento. E eu acho interessante essa conclusão, porque ele vai dizer assim, tá bom, a pessoa que está ouvindo ele vai dizer, não posso seguir meu coração, que quer sempre ir mais profundo, não posso seguir a cultura, que também me impulsiona profundo. Então, onde eu me fio, onde eu confio para ter um coração mais sábio? E aí, olha só o que o Paulo responde, ele diz, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Gente, a gente toma muito cuidado para a gente não ser aquela igreja do pode e não pode. Não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo, não pode, especialmente do não pode, não pode, não pode. Não acredito que uma espiritualidade sadia ela seja pesada e cheia de não podes. Mas nós aprendemos a viver com um Deus que criou a vida. Se tem alguém que sabe como essa vida deveria funcionar, é Deus. E esse Criador, ainda por cima, Ele nos ama profundamente. Ele nos ama profundamente. Está profundamente comprometido conosco. Então, se nós queremos entender qual é um bom caminho, o que é ser sábio, o que é evitar caminhos insensatos, procure entender como é que é a vontade desse Deus que está na Bíblia. Procure ler a sua Bíblia, entendê-la, vir aos encontros, vir aos estudos. O que nós temos na Bíblia é um guia de vida para nós. E ali você vai ver coisas incríveis e muito práticas. A Mônica estava comentando no último estudo bíblico que estavam lendo Eclesiastes e viram alguns conselhos que eram extremamente práticos. E ficaram abismados. Nossa, isso não parece que foi escrito há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás. Parece que foi escrito ontem, para a nossa vida.
Sabe, é que nem quando a gente vai visitar outro país. Quando a gente vai visitar outro país, a gente muitas vezes é confrontado com uma outra cultura, né? A gente, uau, olha só o que as pessoas fazem. Né? Vai para o Japão, você olha só, as pessoas limpam o lugar que elas estavam. Uau! E aí a gente começa a perceber aquilo que a gente faz no piloto automático. Né? A gente começa a questionar alguns valores que a gente nunca questionou, que estava sempre simplesmente indo. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, quando a gente entende o Evangelho de Jesus, é como a gente ser confrontado com um país estranho. A gente começa a ver uma outra forma de viver. A gente começa a perceber coisas que a gente estava vivendo no piloto automático e nunca tinha parado para pensar. Então, justamente, responder essa pergunta, qual é a opção mais sensata, significa nós mergulharmos na sabedoria bíblica, para entendermos a melhor direção para a nossa vida. E a sabedoria bíblica muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, vai contrariar a nossa vontade e contrariar a nossa cultura. Uau! Antes de decidir algo, se pergunte, qual é a opção mais sensata? Gente, nós que vivemos com Jesus, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. O que isso significa, Jorge? Significa que nós cremos que nós fomos criados para viver com Deus. Mas um dia os nossos primeiros pais tomaram uma decisão ruim e, fazendo mau uso da liberdade que o Criador tinha lhes dado, eles decidiram romper o relacionamento com o Criador porque eles acreditavam que a vida sem esse Deus, a vida por eles mesmos, tomando as suas próprias decisões e vivendo a vida do seu jeito, seria o melhor. Esse rompimento de relação se chama pecado. E a partir dessa decisão dos nossos primeiros pais, todos nós nascemos rompidos com Deus. E esse rompimento com Deus tem diversas consequências. A nossa insensatez é uma delas, mas muitas outras. Esse rompimento com Deus, que a Bíblia chama de pecado, nos conduz para uma eternidade sem esse Deus, porque nós vivemos com um Deus que respeita as escolhas das suas criaturas. E se nós escolhemos viver sem Ele, Ele respeita. Caminhando sem Deus, nós estávamos caminhando para o inferno, para uma eternidade sem Ele. E não havia nada que nós pudéssemos fazer que consertasse esse relacionamento. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, não, se eu for uma pessoa boa, então de repente alguma coisa vai dar certo, mas não é assim. Nós podemos ser bons aos olhos uns dos outros, mas não somos bons aos olhos de um Deus santo e perfeito. A gente não consegue compensar o nosso pecado, a gente não consegue chegar onde nós deveríamos chegar. Entenda o seguinte, o que a Bíblia ensina, e é um dos ensinamentos mais centrais, é que nós estamos separados de Deus por um abismo absolutamente intransponível. Ou seja, nós estávamos completamente perdidos, sem nada que nós pudéssemos fazer para nós mesmos chegar a Deus e a eternidade. Mas Deus permanece nos amando. E eu acho isso lindo. Apesar da rebeldia do ser humano, apesar de nós não darmos o tempo que Ele merece, apesar de nós não incluirmos Ele na nossa vida como nós deveríamos, apesar de nós sempre estarmos ocupados demais para aquele que tanto nos ama, esse Deus permanece nos amando. E Ele nos ama tanto que Ele não fica indiferente e diz, olha, vocês escolheram, então agora se lasquem, que era o que de repente eu iria fazer. Mas Deus não. Deus diz, eu vou salvar eles. E aí vem o Evangelho. A gente fala tanto essa palavra. O que significa Evangelho? Significa boa notícia em grego. Mas o que é o Evangelho de Jesus? É um Deus que vem até nós para nos resgatar e para nos salvar. A nossa salvação, ela não vem de nós mesmos, ela vem de um Deus amoroso que se faz um ser humano em Jesus Cristo. É rejeitado pelas pessoas porque mostra para elas o seu pecado e é crucificado, mas numa grande virada da história se percebe que a cruz fazia parte do plano de Deus. E ao morrer por nós, Jesus estava pagando o preço do nosso pecado.
Nós não precisaríamos mais responder pelo nosso pecado diante da justiça de Deus, porque o seu Filho pagou o preço, pagou a nossa conta. Sabe quando nós vemos uma pessoa que nós amamos doente, o que a gente normalmente pensa? Se eu pudesse, eu trocava de lugar com ela. Não é isso? Eu já tive uma vez o meu filho muito doente, eu lembro de ter pensado isso em Deus, troca de lugar eu com ele. Se for para levar alguém, me leva, mas não leva ele. Jesus é aquele que olha para nós com amor e diz, se eu pudesse trocar de lugar com eles, eu trocaria, mas ele de fato faz. Troca e morre a nossa morte, para que a gente pudesse ter vida. Por isso ele é o nosso Salvador, mas não é imposto. Se você crer nele, viver como um discípulo dele, você é salvo e recebe o perdão. Só que isso nos deixa diante de um compromisso. Só tem uma forma de nós vivermos com Deus. Só tem uma forma de nós vivermos com Deus. Aceitando ele como o Senhor da nossa vida. Esse Deus, ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Salvador. E ele só pode entrar na nossa vida sendo o nosso Senhor, sendo o Rei da nossa vida. Ele só pode entrar na nossa vida se nós dissermos para ele, Deus, tudo bem, meu critério primeiro de decisão não é o meu coração, não é a minha cultura, é a tua vontade. Se até hoje eu não levei a minha vida cristã a sério, a partir de hoje eu quero levar. Eu quero ser um discípulo teu, eu quero viver para fazer a tua vontade. E se você quer fazer isso nessa noite, eu queria te convidar a fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você quer assumir um compromisso com Cristo nessa noite, seu e dele, onde você pode dizer para ele, Deus, eu sei que eu estou longe de ti, eu quero viver contigo, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Você pode repetir a oração que eu vou fazer agora. Repete só em pensamento. Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho vivido longe de ti. Porque eu tenho vivido para fazer a minha vontade e não a tua. Me perdoa pelo meu pecado. Eu hoje quero receber o que tu fizeste por mim na cruz. Me traz o teu perdão, a tua salvação. E eu te convido para ser o Senhor da minha vida. Quero viver conhecendo a tua vontade e colocando ela em prática. Vem morar no meu coração, de hoje para sempre. Amém. Avalia no teu coração e na tua vida. Qual tem sido a tua maior direção? A tua vontade, a tua cultura ou a vontade de Deus? Existem áreas da tua vida que você não tem tomado decisões sábias. O que pode ser diferente? Tome algumas decisões. Decida fazer de Jesus o Senhor da tua vida. Decida a partir dessa decisão analisar de forma crítica a tua própria vontade e a tua cultura. Decida conduzir outras pessoas a Cristo. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!